presença bendita de reunido em seu santificado nome. Que essa equipe bendita possa, através das bênçãos de Deus, nos envolver em muita paz, em muita luz e bastante equilíbrio. E que a gente, apesar das dificuldades morais dos quais a gente se encontra, que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, ofertar aquilo que é de melhor que a gente possui, pois já que somos imagem e semelhança do nosso Pai Criador. Que a noite de hoje seja aproveitada pela linda palestra que a nossa querida amiga Beth vai prover daqui a alguns segundos, e vamos abrir com a prece que o nosso Mestre Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, ó Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Agora a palavra com a nossa querida amiga Beth. Obrigada, gente. Boa noite. Então, boa noite, amigos. É uma alegria estar aqui, ver esses rostinhos lindos, simpáticos. Então, eu gostaria de fazer uma fala, né, trazer uma fala baseado nesse livro aqui, da doutora Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras. É um livro, assim, muito bom, ele científico, né, porque ela foi médica, ela foi a presidente da AME São Paulo, fundou a AME São Paulo e também fundou a AME Internacional, foi a presidente da AME Internacional. Ela tem muito conhecimento. Mas só que é um livro assim cheio de informações, então vai ser uma passagem rápida, né? Trouxe assim trarei uns curtos apontamentos dos diversos tipos de obsessão, uma coisa assim bem sucinta, porque esse assunto é muito extenso, muito complexo. No século XIX, o Allan Kardec e toda a equipe espiritual que nos trouxe a terceira revelação explicaram os atributos, as propriedades dos espíritos, em especial o pensamento, que permite as conexões dos espíritos entre si, encarnados, desencarnados, conexões que trazem consequências benéficas ou maléficas. Mas até então havia um grande desconhecimento das obsessões. Que é obsessão? É o domínio de espíritos inferiores sobre a mente, tanto de encarnados como desencarnados. E a doutora Marlene Nobre diz que a obsessão tem sido subestimada no mundo, fazendo vítimas a cada dia, favorecendo o aumento lastimável de crimes, muitas vezes hediondos, e doenças as mais variadas. Então, é uma epidemia silenciosa, né? Uma pandemia silenciosa, vamos dizer assim. A obsessão é um flagelo muito antigo, já há relatos lá na Bíblia, no Velho Testamento, no Novo Testamento, quando Jesus falava das suas curas, né, dos endemoninhados, eram os obsediados. E no século XIX, a doutrina espírita estudou esse tema e explicou-nos esses fenômenos. Na Terra, predominam espíritos imperfeitos, tanto encarnados como desencarnados. No livro Roteiro, Emmanuel nos diz que há mais de 20 bilhões de desencarnados. Imagina a grande influência que eles têm sobre nós,
encarnados. E o doutor Inácio Ferreira, quando ele ainda esteve encarnado, ele foi psiquiatra no Sanatório Espírita de Uberaba, escreveu o livro Novos Rumos à Medicina. Nesse livro, ele humanidade são consequência de desequilíbrios mentais decorrentes de atuações psíquicas que vêm do mundo invisível. E Manuel Filomeno de Miranda, no livro Dramas da Obsessão, agora, né, já na espiritualidade, esse livro foi o Divaldo Pereira Franco que psicografou, ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz que somos um condomínio psíquico visitado pelos espíritos. E aí a gente se pergunta, qual o tamanho do nosso condomínio? Que espíritos nos visitam? As obsessões são ideias que invadem a nossa mente, invadem esse condomínio. Aí surgem as inquietações, aquelas inquietações que não têm um motivo real, as perturbações físicas, mentais, por conta do nosso temperamento desajustado, das nossas emoções em desalinho, porque nós somos um imã e atraímos os espíritos inferiores. Existem vários graus de obsessão, a gente pode ler lá na codificação. A obsessão simples é uma perseguição do obsessor, a fascinação, onde a pessoa obsediada não acredita que está sendo enganado, escreve coisas absurdas, como no caso do médium que está iludido, e a subjugação, que é um constrangimento muito grande do obsessor, que chega a levar a perturbações físicas, mentais. E Allan Kardec, no livro dos Médiuns, diz que os espíritos constantemente nos influenciam, muito mais do que imaginamos. É erro acreditar, né, que a gente precisa ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles ocupam um espaço, eles estão sempre ao nosso redor. Diz Allan Kardec, eles intervêm em nossas reuniões, eles nos seguem ou nos evitam, conforme os atraímos ou repelimos. E Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, olha que interessante, ele entrevistou Marilyn Monroe, lá no Memorial Park Cemetery, em Hollywood. A Marilyn Monroe desencarnou em 1962. E o livro Estante da Vida foi escrito em 1960, foi publicado em 1969. Então, já fazia 7 anos que ela tinha desencarnado. E ela conta que ela esteve profundamente obsidiada nos últimos anos da sua existência física e que ela não havia se suicidado conscientemente. Não, os obsessores é que a levaram a ingerir grandes doses de sonífero que a levaram à morte. E ela diz, ela lamenta não ter tido um filho, porque o filho a afastaria das tentações. E a Marlene Nobre fala de vários tipos de obsessão. Então, nesse livro, ela traz trechos, é muito interessante, não sei se alguém aqui já leu, ela traz trechos das obras de André Luiz, da série Nosso Lar. A gente traz uma pinceladinha, né, do que ela traz. Então, os vários tipos. Então, obsessão de encarnado para encarnado. Então, é uma influenciação negativa entre pessoas encarnadas e é muito mais comum do que nós imaginamos. A física quântica diz que o universo é um todo de energias dinâmicas. E por conta do nosso pensamento, que é energia, nós estamos ligados a todos, encarnados ou desencarnados, que pensam como nós pensamos, questão de sintonia. E André Luiz, no Obreiros da Vida Eterna, diz que nós trazemos simpatias, antipatias do passado para dentro do nosso lar, né? Nas reencarnações.
E aí surgem os antagonismos domésticos, pais e filhos, esposos e esposas, parentes, irmãos, né, nesses antagonismos, e aí, assim, cultivando uma crueldade mental, uma perseguição recíproca que nem sempre é expressa em palavras. E André Luiz fala, são recapitulações das vidas anteriores, são choques da subconsciência, diz ele. É uma guerra mental. Então, se alguém antipatiza conosco, a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar o combustível, né? Não revidar, não reagir. É a fraternidade operante, como Jesus nos diz. Amar o adversário, auxiliar os que nos perseguem, orar pelos que nos caluniam. E nessa situação assim de antagonismos domésticos, de obsessão de encarnado para encarnado nessa guerra mental, os espíritos inferiores, desencarnados, né, inimigos do passado, se aproveitam, eles interferem nessas obsessões de encarnado para encarnado, que a Marlene Nobre fala de obsessão telepática, agravando ainda mais a situação. Imagina, né? O imbróglio que dá. Segundo tipo de obsessão que a Marlene Nobre traz é a autoobsessão. É o espírito perseguido por si mesmo, por suas próprias criações mentais. André Luiz, no livro Libertação, traz 2 casos de autoobsessão, é muito interessante. O caso de um investigador de polícia que abusou do poder, foi um torturador, e atraiu tanto espíritos afins, né, porque ele era um torturador, um espírito muito cruel, e atraiu também a ira das suas vítimas. E André Luiz explica que cada pensamento de indignação das suas vítimas circulava na sua atmosfera psíquica, na sua aura, aguardando o momento de se impor. Aí, quando chegou à terceira idade, surgiu o remorso, que foi uma brecha para a obsessão, para entrada de energias deletérias. E com isso ele acabou tendo o seu sistema nervoso lesado e o seu fígado lesado, por causa dessas energias, né, que vinham do obsessor. E a memória, ela registra tudo, né? Ela nos condena, nos absolve. Então, no fundo, o André Luiz fala, ele era perseguido por si mesmo por conta do remorso. E para sair de semelhante situação, somente uma extrema modificação mental para o bem. Outro caso que André Luiz conta no Libertação é o de um escritor que acabou ficando tormentado pelas suas próprias criações mentais negativas e destrutivas, né, que ele colocou nos livros. Ele não foi famoso, mas ele arrastou muitos jovens a pensamentos perigosos. Aí, depois que ele morreu, ele passou a ser perseguido tanto por suas vítimas, como por espíritos inferiores. E ele compreendeu, então, por essas investidas, que mantinha ligação com uma quadrilha de espíritos perversos e galhofeiros quando esteve encarnado. Então, agora, né, no plano espiritual, ele estava atormentado por formas estranhas, que estavam na sua imaginação. Eram personalidades autônomas, diz André Luiz, que só ele via, mas personalidades que falavam, gesticulavam, que o acusavam, que riam dele, né, da sua situação. André Luiz fala, são imagens vivas de tudo o que o seu pensamento e a sua mão de escritor criou para anestesiar a dignidade dos seus semelhantes. Então, as personagens dos seus livros voltavam como idioplastias ou formas pensamentos
E André Luiz fala, né? Essa perseguição pode acontecer quando a pessoa está ainda encarnada ou já desencarnada. E aí é necessário para, né, se curar uma extrema modificação mental e uma persistente reforma íntima. Aí outro tipo de obsessão é a fixação mental, a personalidade antiga cristalizada. Então, nos domínios da mediunidade, André Luiz conta que vai para uma sessão espírita e tem uma médium passando uma mensagem, diz ela, né, que o espírito dizia que tinha uma lâmina enterrada em seu peito. Ela achava que era a mensagem de um espírito, mas não havia nenhum espírito comunicante. Era ela mesma que estava revivendo o seu passado, mas que ela mesma não sabia. E olha que diz André Luiz, ela imobilizou grande força emotiva em torno dessa experiência do passado, né, de morrer apunhalada por uma lâmina, a ponto de superar o choque biológico do renascimento do corpo físico, né, que traria o esquecimento, ocorrendo essa cristalização mental. Aí a Marlene Nobre diz: isso é um autêntico animismo, uma auto-hipnose. A médium, ela supõe dar passividade a um espírito, mas é o próprio mundo dela que se exterioriza. Essa mulher, né, do passado, que ela foi, essa encarnação anterior, ainda existe nela, nessa médium. A personalidade antiga, diz André Luiz, não foi eclipsada, né? Não foi esquecida pela matéria densa, como seria de se desejar. Recuperação, reforma íntima. E a doutora Marlene Nobre diz que esse fenômeno de fixação mental é muito mais comum do que podemos imaginar. Diz ela, quantos mendigos que não se veem com os trajes andrajosos do presente, mas com os mantos de púrpura dos castelos de outrora. Quantos servos que mantêm o orgulho dos poderosos senhores que já foram. E no Mecanismos da Mediunidade, André Luiz fala que, mesmo estando desencarnado, essa fixação mental pode ser instalada por outros obsessores, por obsessores também desencarnados, como no processo de hipnose, diz ele. Espíritos inferiores muito inteligentes, poderosos, dominam a mente de suas vítimas, detendo-as em certos tipos de recordação, segundo as dívidas kármicas a que se acham presas. Então, a fixação mental se instala com a aproximação do inimigo desencarnado, com acontecimentos que lembram os traumas do passado, que detonam essa emersão da personalidade anterior. Outro tipo de obsessão são os parceiros no vício. Aí é uma questão, né, de sintonia e interesses comuns, sintonia decorrente de interesses comuns. Então, a responsabilidade do encarnado é muito grande. No livro Sexo e Destino, André Luiz fala que foi visitar um apartamento no Rio de Janeiro e o Cláudio Nogueira estava escarrapachado no sofá com um copo de uísque numa mão, cigarro na outra mão, e o cinzeiro cheio de bituca de cigarro. E aí entram dois desencarnados no apartamento dele. Aí um chega perto e diz: beba, meu caro, quero beber. O Cláudio não ouvia, né, o obsessor falando, mas mentalmente ele estava sintonizado. O que aconteceu? Ele sentiu uma sede de álcool. Aí o obsessor colou-se nele, como André Luiz fala, é como um sapato que se ajusta ao pé, e houve uma associação recíproca, uma verdadeira enxertia fluídica. Aí eram dois, né, que chegaram no apartamento, né? Um fez o outro beber para absorver aqueles fluidos alcoólicos, emanações fluídicas, né, alcoólicas.
Aí outro obsessor chegou perto, eu também quero. Aí o Cláudio novamente sentiu vontade de beber. E o obsessor se aproximou e houve uma conjugação completa. O André Luiz fala, encarnado e desencarnados se justapuseram, duas pessoas, duas consciências, mas reunidas num sistema de compensação mútua. O Cláudio entregava-se de boa maneira aos parceiros do vício, não era vítima, era uma associação natural. Diz André Luiz, eram sócios estimáveis, que se estimavam, amigos caros, uma parte. Porque o lar do Cláudio não tinha nenhuma defesa, né? Nem oração, nem evangelho no lar. E no mundo maior, são vários livros aqui, né? Interessante esse trabalho da doutora Marlene Nobre. Imagine, né? Ela é assim muito, ela era muito estudiosa, né? Das obras de André Luiz e ela traz, né? Todos esses de uma forma sintética para nós. É muito fácil, né? Em vez de a gente pegar cada livro e lê-lo inteirinho para entender a obsessão, ela já traz o ponto certo, né? No Mundo Maior, o outro livro do André Luiz, ele traz a história de um alcoólico que tem visões de cobras, morcegos, de outros bichos, mas é que ele está parcialmente desdobrado do corpo físico. E por isso, né, ele está sintonizado com 4 entidades, e as mentes dessas entidades, desses desencarnados, estão invadidas por visões terríveis do momento em que eles estavam no túmulo, porque eles haviam desencarnado como dependentes químicos. E aí, por conta desse desdobramento parcial, por conta da sintonia, esse alcoólico via tudo isso na sua própria mente. No Libertação, André Luiz fala que os espíritos superiores agem nos chakras do coração e do cérebro do encarnado, mas os espíritos inferiores afetam os chakras do sexo, do estômago, do encarnado, né? Então, levando ao vício da... Levando não, né? É uma parceria no vício da gula, da dependência química e álcool, drogas, cigarros, tornando o obsediado um doente do corpo e da alma. Então, o que é necessário para o tratamento? A desintoxicação, né, dessa dependência, psicoterapia, o programa dos 10 passos e a desobsessão, reforma íntima, claro, né? E a doutora Marlene Nobre fala que, no caso dos parceiros do vício, é difícil traçar uma linha, né? Onde começa a obsessão anímica do encarnado para o desencarnado e onde começa a obsessão que ela chama de espirítica, que é do desencarnado para o encarnado. Então, a doutora Marlene Nobre, ela assim, classifica a obsessão anímica. Nesses casos que a gente falou, obsessão telepática, de encarnado para encarnado, autoobsessão, fixação mental e parceiros no vício. E a obsessão espirítica é a atuação do espírito desencarnado. Ela fala, a doutora Marlene fala, é a simbiose, né, em diversos graus. E nesse caso, o encarnado entrega-se de uma forma inconsciente ao desencarnado, que controla a sua existência, que o domina. E aí é muito interessante, ela traz uma história, a nossa história do passado, que quando nós, né, o homem, a humanidade, atingiu a idade da razão, começou a produzir a mentossíntese, né, a síntese mental, a emissão de ideias, a assimilação de ideias. Ideias aí são energia, radiações energéticas. E ela explica que, como no meio
de manter o homem, a mulher, estimulado à experiência terrena, a providência divina impregnou-o do desejo de satisfação, através da aquisição dos bens terrenos e do afeto. Mas aí vem a morte física, a alma se sente alquebrada, aflita, por perceber que todos esses sonhos de propriedade e afetividade foram interrompidos. Não é interessante? Um recurso que Deus utilizou para nos manter estimulados à encarnação é a aquisição de bens terrenos e de afeto. Aí a gente morre e se sente desgostoso por perder tudo isso. E no passado, diz a doutora Marlene Nobre, né, os espíritos passaram, então, desde o passado, a viver junto dos encarnados. Foi assim que surgiu, diz ela, a simbiose das mentes. A alma, amedrontada diante da morte, essa grande incógnita, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colada aos que mais ama. Em Evolução em Dois Mundos, André Luiz fala que os chamados mortos, entre aspas, né, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte no habitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade. Aí está a importância do Evangelho no lar para esclarecê-los. André Luiz cita um exemplo lá em Missionários da Luz. Esther, uma viúva, ela mora com os 3 filhos e um casal de idosos, e na entrada da casa dela havia grande movimentação de entidades de condição inferior, entravam e saíam, e 6 entidades em círculos escuros alimentavam-se também, né, por absorção. Aí, na mesa, né, todos lá jantando, e aí eles também lá se alimentando, absorvendo a energia dos alimentos. E aí André Luiz fala, os quadros de viciação mental, ignorância e sofrimento nos lares, sem equilíbrio religioso, são muito grandes. Onde não existe organização espiritual, não há defesas da paz de espírito. Então, desencarnados e encarnados muito apegados entre si, acabam compartilhando o dia a dia, alimentam-se juntos, dormem juntos. Eu trabalhava numa agência bancária dentro da Justiça do Trabalho e tinha uma funcionária que uma vez ela me disse que ela conhecia uma pessoa, o marido dela tinha morrido, e ela via, toda noite o marido vinha dormir com ela na cama. Então, né, olha, isso acontece mais do que a gente imagina. Isso porque ela via, e quem não vê, né? E diz André Luiz, a mesa, voltando a falar, né, da alimentação conjunta aí, a mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível. Então, né, a mesa familiar, estamos sempre recebendo influência do plano espiritual. Os maledicentes atrairão caluniadores invisíveis. Os irônicos atrairão entidades galhofeiras e sarcásticas. E a Marlene Nobre diz que isso acontece na Terra desde a mais remota antiguidade, onde os mortos, entre aspas, convivem com os vivos, entre aspas, em diversos graus de intimidade, de profundidade e de uma forma insuspeitada pela grande maioria. Os desencarnados e os encarnados, ou seja, os desencarnados são os hóspedes, os encarnados são os hospedeiros, têm um entrosamento psíquico. O espírito atua no chakra coronário do encarnado, impondo seus pensamentos, e a vítima acha que os pensamentos que o obsessor trouxe são dela.
que nem no caso da Marilyn Monroe, né? Então é preciso disciplina, estudo, meditação, prece, para fazermos a renovação mental. Os mentores, com certeza, estarão sempre nos ajudando. O André Luiz, no Missionários da Luz, fala em vampirismo, né? Falando de sugar a energia dos alimentos, ou a vitalidade do encarnado. Então, os vampiros são espíritos, diz André Luiz, espíritos obsessores preguiçosos, que hipnotizam, que subjugam, de uma forma consciente ou inconsciente, e sugam a vitalidade dos encarnados, trazendo doenças físicas, mentais. Aí nós temos aqui um exemplo no livro Libertação, em que uma jovem foi com a avó num centro espírita. E ela estava totalmente desequilibrada. Ela ria à toa, ela não dizia coisa com coisa. O obsessor ocupava os seus centros da fala, do equilíbrio, enchendo a sua mente de ideias. Ela parecia assim estar numa idiotia, né? Num retardo mental, numa inconsciência. E olha o que acontecia. Fios tênues de energia magnética ligavam o cérebro da jovem à cabeça de dois obsessores que a controlavam. E aí ela acabava ficando saturada de fluidos que não lhe pertenciam. Por que isso? Porque no passado ela era casada e desviou o cunhado nos vícios, o irmão do marido. O marido acabou se suicidando por conta dessa situação e o cunhado ficou louco. E agora esses são esses dois obsessores que buscam vingança. E ela já tinha percorrido diversos consultórios psiquiátricos sem nenhum resultado. E André Luiz fala, ela precisa resistir. Não adianta retirar a sucata que perturba o ímã, quando o próprio ímã continua atraindo a sucata. E agora nós vamos falar da obsessão coletiva. A gente vê nos livros de história, no Novo Testamento, Allan Kardec diz, o que é obsessão coletiva? É uma esses obsediados, né, coletivos, eles têm a sua personalidade e a sua consciência assim desvanecida, né, enfraquecida, a vontade, o discernimento se perdem, a gente é a multidão, né, que já não se acha mais consciente de seus próprios atos. E aí ocorre o contágio, né? Quando acontece a multidão, né, que está obsediada, um contágio de sentimentos, de ideias, as emoções ficam muito intensificadas, vem à tona, a raiva se transforma em ódio, os instintos cruéis, brutais, destrutivos, lá da época da nossa animalidade, que estão lá no inconsciente, vêm à tona, despertam. Aí a gente pode ver isso aonde? Nas brigas de estádio de futebol, nos linchamentos, na violência nas passeatas políticas. Tudo isso nasce da intolerância. O obsediado é um imã. E o outro tipo de obsessão é o poltergeist, né? Em que, né, coisas pegam fogo, objetos, pedras caem, então a casa fica toda bagunçada, assim, do nada. E existe um epicentro, é o adolescente, ele é que doa o ectoplasma para que os espíritos possam causar toda essa perturbação. Em Missionários da Luz, André Luiz fala que 90% dos casos de obsessão são problemas dolorosos e intrincados. E a Marlene Nobre diz que a obsessão está na base de inúmeras doenças, crimes, guerras.
Diz ela, a grande maioria dos seres humanos tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido, com comprometimentos imensos perante as leis de Deus. Então, até que aprendamos a obedecer às leis divinas, a nossa vida vai ser assim, né? Ciclos de dor, de alegria, mas é preciso prosseguir sem esmorecimento. O André Luiz, no Paz e Renovação, fala: todos nós, espíritos em evolução na Terra, temos a nossa cota de obsessão. Todos nós, em maior ou menor grau. Mas estamos todos trabalhando pela nossa própria libertação. Aí a importância das preces, dos passes, da água fluidificada, do evangelho no lar, da desobsessão, são meios muito importantes para combater a obsessão, mas só a renovação moral que a gente conquista pelo estudo, pela reforma íntima, pelo esforço em domar as nossas más inclinações, o exercício constante no bem, só isso é que vai produzir resultados efetivos. Porque as imperfeições morais são as portas abertas, né, ao acesso dos maus espíritos. E mais, quando a gente se renova moralmente, a gente acaba trazendo um bom exemplo para os obsessores. A gente pode influenciá-los a se modificarem. E Bezerra de Menezes, ele ainda estava encarnado. Ele escreveu o livro lá no século XIX, né, A Loucura sob Novo Prisma. E ele diz que o obsediado precisa ter paciência, resignação, perdoar o seu perseguidor e ter humildade de pedir perdão se foi ele o ofensor, né? E Bezerra fala, esses confrontos um dia acabarão, quando obsessores e obsediados aprenderem a se amar, porque o amor é a força que transforma o destino. O amor é que vence todo o ódio e é o bem que aniquila todo o mal. E no livro Nosso Lar, né, nós podemos ver que um programa de renovação mental. Ele diz, André Luiz, é necessário desejar, saber desejar e merecer. Ou seja, desejar, ter uma vontade ativa, saber desejar, trabalhar com persistência e merecer. Aí, né, um merecimento justo. Para finalizar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 84, a gente lê a prece aos obsessores e o Allan Kardec faz um esclarecimento, na verdade é um alerta que está no último parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz ele, a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, né, os passes, água fluidificada, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Destruída a causa, resta combater os efeitos. Mas a causa, né, como a gente leu, está em nós mesmos, né? Nos males, né? Nos nossos males da alma, nas nossas doenças da alma. Amigos queridos, muito obrigada pela atenção de vocês. Beth, minha riqueza, que palestra linda, Ó, assertiva. eu só resumi o livro. Eu sei, meu amor, mas você passou de uma forma tão clara, tão gostosa. Aí, na hora que você começou, como que está o condomínio? Gente, meu condomínio está lotado. Vou ter que falar, cai fora. Eu preciso. Engraçado, né? A solução está em nós, não é?
essa reforma íntima, danada da reforma íntima, né? Da gente acordar, né, Beth, de se revestir nas orações, de pedir, e durante o dia se vigiar, porque não é fácil, né? Mas Deus te abençoe, viu, meu amor? Amei. E a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Alguém mais quer falar? Fique à vontade, viu, gente? Não fala todo mundo, não, já não consigo ouvir. Eu entrei com o celular porque não consigo falar no notebook. Vamos lá. Beth, eu sou apaixonada pelas suas palestras. Apaixonada. Resumindo o livro, você nos dá mais vontade ainda de lê-lo. Né? Incentiva a leitura, porque é um conhecimento muito novo, muito legal em vários aspectos. A gente costuma falar obsessão, obsessor, mas no fundo, a gente não sabe muito bem do que está falando, né? Então, gostei dessa palestra, achei bem esclarecedora e vou procurar ler esse livro. Muito obrigada. Eu queria saber se o espírito obsessor ele influencia na vida sexual do casal, na vida afetiva, enfim, familiar também. Então, eu não vi quem que está falando, mas o nome... A Paula. E com certeza, porque é assim, se a gente tem uma vida regrada, uma sexualidade responsável, sadia, então nós estamos protegidos pelos nossos mentores. E agora, se a gente é vicioso no sexo, se a gente engana o outro, a gente usa o outro como objeto, a gente tem más intenções, aí nós vamos atrair aqueles que pensam assim também, porque é uma questão de, né, os semelhantes se atraem. E também o André Luiz, no livro Sexo e Destino, é muito bacana esse livro, ele traz muitos exemplos de obsessão por conta do vício, né, do mau uso do sexo. Por exemplo, nesses ambientes em que existe libertinagem, né, existe pornografia, aí os espíritos inferiores enxameiam e eles se aproveitam dessa situação, eles estimulam o encarnado, né, aos desregramentos, eles fruem a experiência sexual conjuntamente. Então, tudo é uma questão, tudo nasce do nosso pensamento, o nosso comportamento é consequência da forma como pensamos. E, então, por exemplo, a prática do sexo é o comportamento, mas nasceu no nosso pensamento. Qual é a nossa intenção, né? É um amor, é um sexo cheio de amor, de respeito, ou não, né? Então, o nosso pensamento atrai pensamentos semelhantes, seja de encarnado ou desencarnado, porque é tudo energia, né? Pensamento é energia. Betinha, e com relação às crianças? Sabe alguma coisa sobre os obsessores infantis? Olha, tem casos kármicos de obsessões desde criança, mas aí são resgates muito dolorosos. Eu tenho uma amiga e o filho dela, desde criancinha, ele, assim, ela é espírita, tem muita vidência, a mãe dela também, e a criança, desde que nasceu, assim, sonos
terror noturno, né? E aí eles sempre viam um espírito assim muito escuro, assustador, junto a essa criança. Como eles são espíritas, fizeram, né, muitos tratamentos espirituais de desobsessão, e todos confirmaram que é um obsessor violento de vidas passadas, é um resgate, né? Inimigos do passado, e tanto que a obsessão era tão grave que afetou até o desenvolvimento do sistema nervoso dele, sabe? Ele se tornou até, assim, digamos, não desenvolveu plenamente as suas capacidades mentais. Mas aí são raros os casos, né? Geralmente a criança, ela tem toda a proteção. Agora, no caso dessa criança aí, que eu conheço pessoalmente, convivi muito de perto, é um resgate, né? Bom, então a gente vai encerrar mais uma vez. Muito obrigada, Beth. Viu, minha lindona? Aproveito, Beth, eu gostaria que você pudesse encerrar para a gente o trabalho de hoje, viu, minha linda? De antemão, mais uma vez, muito obrigada, amor. Veja, é que eu queria agradecer a Beth por me esclarecer, entendeu? A pergunta que eu fiz. Viu, Beth? Obrigada mesmo por esclarecer o que eu estava com dúvida, viu? Que Deus abençoe. Obrigada, eu agradeço muito. Amém. Então, pedindo a Deus e a Jesus que nos ajude a entender o objetivo da nossa encarnação, que nos ajude a olhar para dentro de nós, perceber quais são nossos pensamentos, fazer uma filtragem, como Santo Agostinho, né? Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, toda noite ele se perguntava como tinha sido o dia, como é que no dia seguinte ele poderia ser melhor. Então, ajuda-nos, Senhor, a não esquecer essa nossa autoanálise diária, que possamos priorizar os bens do espírito. Às vezes, na correria do dia a dia, acabamos esquecendo das nossas verdadeiras propriedades. Sabemos que a espiritualidade, nossos mentores estão sempre conosco, nos ajudando, nos amparando, mas nós precisamos da sua misericórdia. E nós queremos também agradecer por todos os ensinamentos desses grandes autores, tanto encarnados como desencarnados, que trazem esses valiosos ensinamentos para nos fazer entender melhor a nossa própria existência, a eles a nossa gratidão. E nós pedimos, Senhor, abençoa também o nosso planeta, o nosso país, cada dirigente de cada nação, que eles tenham o coração cheio de compreensão e tolerância para o bem da coletividade. Abençoa todos aqueles que sofrem aqui no nosso planeta, de uma forma ou de outra. Abençoa também a nossa saúde, o nosso estudo, o nosso trabalho, os nossos lares, os nossos familiares. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigada, Beth. Boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite.